Olá, eu sou Marcelo Shoa, sou professor de Direito Internacional Público na Universidade de Fortaleza. Tive a oportunidade de ser observador internacional numa das eleições convocadas pela Assembleia Constituinte venezuelana. E tive uma conversa nesse momento com organizações que queriam conhecer sobre a perspectiva política, econômica, geográfica, histórica, a situação real do que acontece na Venezuela. A gente teve um debate muito bacana, foi muito enriquecedor, e eu sugiro que quem estiver assistindo agora assista a live que vai seguir essa fala, porque certamente ficará feliz em ver informações que podem ser diferentes do que o que convencionalmente a gente está acostumado a receber, mas que são importantes porque tem a ver com a verdade, e a verdade é o que a gente precisa restabelecer nas comunicações. Chega de uma comunicação que distorce fatos. Os fatos precisam ser narrados com honestidade, e isso foi o tema do debate. Um abraço. Bom, primeiro, bom dia a todas e a todos. Uma semana particularmente muito dura para todas e todos, né? Partido da Eliseu, um grande companheiro com quem militamos em muitas frentes. Não foram poucas as caminhadas pelo centro de Fortaleza ao lado do companheiro, né? Acho que ninguém aqui é capaz de contar isso, né? Mas ele parte com a segurança de que a luta segue, né? E que as companheiras e os companheiros que ficam mantêm o legado que ele construiu durante toda a vida, legado de buscar efetivamente um mundo mais fraterno, um mundo humano, né? De preferência em que todas as pessoas tenham na condição de respeito a igualdade e dignidade, acesso às mesmas oportunidades. Queria dizer, Onésimo, que é uma satisfação muito grande participar desse momento, ao lado das companheiras, dos companheiros, na presença na mesa do comandante Biapino, né? Agradecer aqui essa transmissão que está sendo feita ao vivo, ou eventualmente ficará no Facebook, pela TV do Habilidoso e do Movimento Democracia Participativa, mas também do Mídia Livre e do blog da Dilma. Os dois companheiros, Luizinho Regadas e Daniel Pearson, também dois extraordinários militantes e que conseguem amplificar a nossa palavra além dos limites do que seria possível se eles não se dispusessem a participar desses momentos. Agradecer a Ivana, minha mulher, que está aqui presente, que veio prestigiar essa conversa sobre a Venezuela, que é claro que eu não poderia deixar de vir a esse momento, né? E contemplar a solicitação que formalmente me fizeram o Onésimo, o Alberto, né? E também já representando a Ana, né? Me perguntaram, foi complicado, né? E foi organizado, e foi lá no escritório e não precisava de nada disso, né? Eu estou sempre à disposição para falar sobre a Venezuela, tenho feito isso nos meus textos, e tenho feito isso na medida do possível, porque eu acho que foi um país que fez por merecer a nossa solidariedade no momento em que nunca deixou de dar a sua mão quando o Brasil precisou do seu apoio. Muito para além dos laços fraternos que o povo latino-americano deve ter, essa relação foi construída, sobretudo a partir da era Chávez, com muito respeito e com muita liberdade. Talvez até sejamos devedores do apoio que a Venezuela sempre nos deu. Para se ter uma ideia, na eleição em que eu fui observador internacional, havia juízes do Brasil, procuradores de justiça, representantes juristas, alguns jornalistas, mas não havia representação
do Partido dos Trabalhadores, especificamente. E eu acho que deveria ter havido, porque me imagina que deve ter ocorrido aquela discussão, se o PT for, vão chamar de bolivarianista, né? Ora, vão chamar do mesmo jeito. E assim, vamos decidir, somos ou não somos, né? Porque se somos, não temos nada a esconder, ainda mais que era uma missão de caráter oficial, em que a única coisa que eles queriam era que fosse dito a verdade para o mundo. E para você dizer a verdade, você tem que ver os fatos acontecendo, né? Me lembro bem naquela eleição, a Folha de São Paulo fez uma entrevista com os 2 juízes, né, do Rio Grande do Sul, os juízes. E os caras disseram, olha, nós observamos um pleito com lisura, em que as pessoas foram votar espontaneamente, porque as eleições são facultativas, em que toda a participação de fiscalização da oposição aconteceu de maneira aberta, cumprindo rigorosamente os prazos, e toda aquela coisa de seriedade de uma eleição que é séria, isso para a Folha de São Paulo. Aí, no outro dia, a Folha de São Paulo escreve um editorial, né, falando da pantomima venezuelana, que é uma eleição já programada para ser vencida, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu até refutei a Folha de São Paulo, digo, olha, não refutei propriamente o artigo, eu só disse que ela se contradizia a própria reportagem que tinha feito no dia anterior, né, o que não era muito bom, né? Para que você fazer uma matéria perguntando para as pessoas se no outro dia você já tem um discurso pronto? E sugerindo que nas eleições gerais que se sucederiam, no caso da eleição do Maduro, a Folha de São Paulo fosse para lá para assistir. Porque tudo que eles querem é que a imprensa internacional faça essa cobertura. E a imprensa internacional não se dispõe aí à Venezuela, né? Então, assim, ficar falando, reproduzindo aqui o que a agência internacional repassa, que por sua vez também não vai, fica muito difícil, comandante Biapina Onésimo, porque a tentativa de destruição do Estado venezuelano é uma tentativa permanente e que não começou só de hoje, é uma tentativa histórica. A Venezuela ela tem uma característica, nós temos um país continental e a gente tem toda uma extensão oceânica e, portanto, tem uma abertura direta, por exemplo, com a África, uma saída para a Europa, mas a Venezuela ela sempre foi um objeto de cobiça, porque a Venezuela, vocês sabem, ela tem o norte todo também com o Caribe, portanto, ela está voltada para os Estados Unidos, por um lado, e voltada para a Europa, né? Quando houve o movimento independentista na Venezuela, no começo do século XVIII, né, a primeira tentativa de independência foi em 1806, foi a primeira declaração. Francisco Miranda, que comandou aquela insurgência, digamos assim, de crioulos, que era como eram chamados os colonos espanhóis no continente latino-americano, ali era uma coisa que gerava a Gran Colômbia, né, inclusive com abertura para o Pacífico, né? É claro que um país, né, que tem uma mirada para o Caribe, que abre as portas para a Europa, que tem uma perspectiva de dimensão também para o outro lado, ela vai ser um objeto de cobiça geopolítica natural, né? No caso da Venezuela, mais ainda. Primeiro porque sempre, do período colonial, tinha as suas terras facilmente aráveis. A Venezuela é um país muito diverso, mas ela tem uma parte litorânea, tem uma parte mais central e tem a parte de selva, mas ela tem um espaço em que, por exemplo, havia a plantação de cana, havia a plantação de tabaco, havia a plantação de café, sempre de forma muito rica. Pois não, Onésimo? Pode, claro. Ana, por gentileza, você, como foi autora do tema, seja bem-vindo. Queria que você compôs a mesa para enfeitar, porque aqui só tem homem. Muito bem. Oi, Ana, tudo bem? Bom dia, Ana. Não, que é isso mesmo.
E quando precisar sair, você... E que quando precisar interromper, você fala também. Bom, então a Venezuela sempre foi um objeto de cobiça e se tornou mais ainda, né, quando por volta da década de 20 do século XX se descobriu que num lago muito importante lá, porque a Venezuela tem um lago, ele também é como se fosse uma baía fechada, porque tem uma saída para o Mar do Caribe, que é o Lago Maracaibo, e que foram encontradas as primeiras jazidas de petróleo, não muito profundas, né? No Lago Maracaibo, apesar de ter 150 quilômetros para um lado de extensão e mais ou menos a mesma coisa para o outro, ele é quase redondinho assim, ele tem uma profundidade de no máximo 150 metros. Então, o petróleo está praticamente abaixo do solo, então não tem tanta dificuldade como as explorações, por exemplo, que a Petrobras tem que fazer em alto mar, ou então as explorações que têm que ser feitas com relação ao pré-sal, que são sei lá, quantos mil quilômetros, né? 7 mil quilômetros de profundidade, metros, né? 7 quilômetros. De profundidade, fora o que você tem que cavar no solo, né? E passar da camada de sal e etc. e tal, para encontrar o petróleo. Lá não, a coisa está submersa, né? Então, sem falar que a Venezuela ela também tinha uma entrada importante para a região amazônica, porque tem um rio, que é o rio Orinoco, que ele parte também do mar e leva para dentro da selva. Quer dizer, se o Brasil tinha o principal rio da região, o Brasil já teve as duas principais entradas para a América do Sul, tanto a foz do Amazonas como a foz do Rio da Prata, quando o Brasil possuía a Cisplatina, né? E a perda da Cisplatina foi muito dura para o Brasil, porque significava que não teria mais o comando, digamos assim, daquela região do Rio da Prata. Tanto é que nas mediações para o final da guerra, o Brasil optou por defender a independência do Uruguai, porque senão seria da Argentina. Então, mas o Brasil manteria a entrada da foz do Amazonas, mas o rio Orinoco é um rio também muito importante. Eu queria só começar a falar da Venezuela, um pouquinho sobre essa coisa que aconteceu no começo do século XVIII, nesse período, aliás, século XIX, de inquietação política, porque Francisco Miranda foi o primeiro camarada independentista, ele era um general importante espanhol, mas naquele período, pós-Revolução Francesa, que tinha sido em 1789, havia uma expectativa de expansão do eco-iluminista, né? De fato, você estabelecer liberdade, igualdade, fraternidade, né? Naturalmente focado na liberdade, porque eram todos grandes proprietários de terra, e que tinha funcionado lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos era uma república ainda em fase de desenvolvimento, mas que já se mostrava com uma possibilidade de consolidação de um Estado diferente, né? Um Estado em que não seria totalmente centralizado na mão de um rei, era um Estado em que pessoas serem eleitas poderiam focar mais as necessidades regionais. Então, toda essa confluência de pensamentos gerou aqui na América Latina um movimento que se encontrava muito na França. O Francisco Miranda foi um desses, e o Simão Bolívar ele era um seguidor do Francisco de Miranda, né? Na primeira disputa em que Francisco de Miranda participou, por exemplo, quem esteve ao lado dele foi o David Burnett, que depois foi lutar pela independência do Texas, né? No segundo momento, quando a República foi proclamada em 1811, né, Simão Bolívar já estava com Francisco de Miranda e outros companheiros que depois foram considerados libertadores no continente americano. Bernardo O'Higgins, por exemplo, foi fazer a Revolução no Chile, San Martín foi fazer a Revolução na Argentina, quer dizer, existia Andrés Bello também ali pela própria Venezuela, só que essa rebelião de 1911 foi sufocada e Francisco Miranda foi preso, foi para a Espanha, mas Simão Bolívar continuou a luta, né? E quando foi em 1919, eles conseguiram, de fato, a independência política da Venezuela. Nesse caso da Gran Colômbia, marcharam sobre a Venezuela, sobre Caracas,
Bolívar e Santander, e a partir dali estabeleceram um governo republicano, um governo com a participação popular. É claro que aquilo ali se expandiria, né? Bolívar, para se ter uma ideia, ele foi o segundo e o terceiro presidente da Venezuela. O primeiro foi Francisco de Miranda, o oitavo presidente do Peru, e foi presidente da Bolívia também. Então, e naquela época se incluiu o Equador, né? Então, quando foi criada a Gran Colômbia, era Granada, Venezuela e acho que a Colômbia. Depois se juntou o Equador e o Panamá, né? Quando o Bolívar morreu mais ou menos em 1830, aí isso também tudo se dividiu, e o sonho de Bolívar de estabelecer uma conferência, digamos assim, uma confederação pan-americana, que ele tinha feito uma discussão lá no Panamá, aquilo acabou não se consolidando por força de vários interesses, um dos quais o próprio interesse dos Estados Unidos, que não queria ver o estabelecimento de um contraponto, né? De repúblicas que também poderiam ser ricas. Naquela época não tinha petróleo, mas tinha as possibilidades de crescimento econômico que os Estados Unidos tiveram, né? Mas que mantiveram e fizeram crescer porque conseguiram, do ponto de vista geopolítico, estabelecer esse tipo de represamento do crescimento dos demais, né? É isso o que aconteceu na Venezuela. O Brasil está fora dessa discussão, porque o Brasil, a gente vem de uma monarquia e a nossa independência passou para uma outra monarquia. Então, na verdade, a gente ficou sendo a única monarquia num continente inteiro republicano. Os nossos republicanos viraram monárquicos, né? Zé Bonifácio, teoricamente, era um republicano, né? Mas se acomodou com a monarquia, digamos assim. Tinha um professor, Filomena, que disse que, quando ele estava na França, ele escreveu uma carta para a esposa, que ficou no Brasil, e disse: estão acontecendo uns tumultos ali do lado de fora, e era a Revolução Francesa mesmo acontecendo, e ele não percebeu. Quer dizer, e a nossa independência foi nesse processo, né? Enfim, mas eu estou falando tudo isso porque Bolívar é uma figura central nessa história toda, porque quando aconteceu o resgate do bolivarianismo a partir do movimento Chaves, isso foi feito tomando como referência o Libertador, né? Quem estuda Marx sabe que a leitura que Marx faz de Bolívar não é esta, né? Eles não foram contemporâneos. Na verdade, Marx nasceu quando Bolívar já estava proclamando a independência da Venezuela, mas Bolívar também morreu muito jovem, mas Marx chegou a ser contemporâneo de alguns desses libertadores. E Marx fez uma leitura muito pesada de Simão Bolívar, porque dizia que Bolívar nunca centrou na questão principal, que era a acumulação do capital. Ele nunca foi contra isso, né? Ele era um grande proprietário de terra, que queria ver o país dele, de fato, livre das amarras do colonialismo europeu, né? Isso, de verdade, ele era. Você não pode negar que o Bolívar ele também era um homem de linha de frente da luta, porque ele comandava exércitos, ele ia, de fato, para o enfrentamento. E ele é um libertador de toda aquela região, agora, resguardadas as proporções. Não era um socialista, ele era um liberal, né? Ele se aproxima, nesse aspecto, mais do George Washington, realmente, desses caras que fizeram o liberalismo nos Estados Unidos. Agora, com uma diferença, sempre com uma preocupação de dar a devida, conceber o devido respeito aos povos originários da terra, especialmente aos indígenas, porque ele mesmo tinha uma ascendência indígena, coisa que lá nos Estados Unidos não se tinha, porque ali foi a alta aristocracia mesmo que fez a revolução, o processo revolucionário, e que, portanto, deu à tônica da política exterior americana uma concepção diferente da que poderia ter sido dada se Bolívar realmente tivesse
permanecido à frente do Estado venezuelano. Ninguém é possível dizer isso, como também não é possível dizer o que teria dado certo na Revolução Francesa se não tivesse havido depois o retrocesso. Mas o fato é que, apesar disso, o Simão Bolívar é um símbolo, né? Não só porque nasceu em Caracas, mas porque ele resgata um pouco dessa autoestima do povo venezuelano de lutar pela sua pátria, né? É claro que depois que ele foi deposto, que ele morreu em 1830, aquilo tudo se dividiu, a Venezuela passou a ser governada por caudilhos, né? Mas em 1906, se não me engano, houve um presidente, né, militar, era caudilho e golpe militar, Cipriano, né, de Castro, que ousou, né, a dizer que não ia pagar a dívida externa venezuelana às grandes potências, porque aquilo ali era uma extorsão, o país não poderia sobreviver para pagar a dívida externa, e houve um bloqueio marítimo, né, em 1906 contra a Venezuela, naquela época estabelecido por França, Alemanha e Inglaterra. Eles colocaram as fragatas lá e disseram nada entra e nada sai na Venezuela. Então, já ali o povo disse, nós não vamos aceitar isso aqui. Isso gerou toda uma discussão no continente americano, com o Carlos Calvo, lá na Argentina, escrevendo sobre, de fato, a autodeterminação dos povos, a impossibilidade de ingerência exterior nos assuntos estrangeiros. Nessa oportunidade, foi apoiado pelos Estados Unidos, que estava naquele ele tinha consubstanciado uma doutrina Monroe, que dizia também que não aceitava a ingerência exterior, né? Os americanos tinham isso também muito claro, nós não vamos aceitar o domínio europeu no continente americano, né? Mas depois eles estabeleceram o domínio deles, né? E aí houve uma sucessão de golpes institucionais. Pra vocês terem uma ideia, a Constituição de 1999, que é a Constituição atual que está sendo alterada, é a 26ª da Venezuela. A gente aqui teve Constituição em 1824, 1891, 1934, 37, 46, a de 67, uma emenda de 69 e a de 88 a gente acha muito, lá são 26, né? Então, assim, de fato um país que vem sofrendo com crises institucionais permanentes, mas na década de 50, depois de uma ditadura de quase 30 anos, eles conseguem estabelecer um governo democrático a partir da ação popular com o Rómulo Bittencourt, né? Rómulo Bittencourt era um camarada que tinha uma aproximação, inclusive, com Fidel Castro, mas depois se afastou, né? A Ação Popular era um grupo, era um partido de esquerda que foi ficando de centro e hoje eu tenho certeza que é um partido de direita, né? Mas este presidente fez o seu sucessor e foi durante essa sucessão que aconteceu em 1958 um pacto muito importante na Venezuela, que era o Pacto de Punto Fijo. Pacto de Punto Fijo, que foi feito em Punto Fijo. Era um pacto em que os partidos políticos tradicionais, né, a COPEI, a UDR e a AD, né, eles se comprometiam a respeitar os resultados eleitorais, né, e aquilo por uma razão única, né, que a Venezuela já era um grande exportador de petróleo, inclusive para os Estados Unidos. A exploração de petróleo começou na década de 20. Então, você não consegue manter um crescimento econômico na exploração de petróleo se você está em regimes que podem mudar a qualquer momento, né? É claro que o Partido Comunista não participou desse pacto, depois a própria AD acabou se distanciando do pacto, porque era um governo que, apesar do Rómulo Bittencourt ter dado uma guinada à direita com o bloqueio que foi feito pelos Estados Unidos a Cuba, com o endosso da OEA, o partido saiu do pacto, mas houve uma alternância de poder entre dois partidos políticos, o DR e COPEI, durante todos esses anos, né? E claro,
O problema é que o fruto daquilo que era a riqueza nacional do petróleo, ele era centralizado nas mãos de pouquíssimos, né? Portanto, a Inglaterra, a Venezuela nunca deixou de ter também os seus focos de guerrilha no campo, né? Um deles, o Douglas Bravo, e um dos seguidores, desse movimento de guerrilha que nasceu no campo foi o Chávez, né? O Chávez, ele foi vendido aqui no Brasil no começo como se fosse um bonachão, né? Porque era um cara, de fato, muito leve, muito engraçado, muito conversador, mas o Chávez é um socialista de raiz, sabe o que está fazendo, sempre soube qual era o papel dele dentro das Forças Armadas, e socialista na Venezuela, por acaso. Foi pensado, foi trabalhado ao longo de muitos anos aquilo ali, né? Quando, em 1989, a Venezuela chega ao ápice do seu fosso, do seu abismo social, em que 2% da população está na classe A e B, e o resto na extrema pobreza, né? Porque essa era a Venezuela, né? Em que os milionários sequer tinham casas ali na Isla Margarita, que já era no Caribe venezuelano, mas em Miami, né? Houve Venezuela, para quem não conhece e deve conhecer, Caracas é como se fosse uma panela, ela é toda rodeada pelo Monte Ávila, e o Monte Ávila era toda favela, né? E ali dentro os grandes prédios, ali naquele centro ali, né? Em 1989, no governo do Carlos Andrés Pérez, houve o ápice, digamos assim, de um tumulto generalizado a partir de Caracas, chamado Caracaço, né? A população desceu dos morros, a população começou a saquear tudo, a população começou com muita violência, buscar o alimento para sobreviver, e a partir dali o Chávez funda o Movimento Bolivariano 200, se não me engano foi nessa época, e em 1992 o Chávez ele tenta uma sublevação militar, né? É aí que ele aparece internacionalmente, né? Tenta, de fato, aplicar um processo evolucionário, depor o presidente, fracassou, foi em fevereiro, 28 de fevereiro para eles é um dia muito importante, é o dia em que o Chávez foi, mas também disse, antes de ser preso, em rádio e televisão, porque eles tomaram rádio, televisão, jornais, chegaram a dominar certas regiões do país. A luta ela não acaba aqui, ela só está suspensa. Carlos Andrés Pérez acabou caindo no impeachment, e o presidente que assumiu depois, né, Rafael Caldeira, que era da AD, não teve outra saída senão, após o impeachment, conceder uma anistia ao Chávez, né? Outras pessoas que participaram daquele movimento foram anistiadas, alguns já tinham sido anistiados no primeiro momento, mas o Chávez ele foi preso, né? Então o Chávez passou 2 anos preso. Quando ele saiu, em 1994, por aí, né, ele inicia a fundação do movimento Quinta República, né? Era o MVR, né, que era o estabelecimento da Quinta República venezuelana sob a perspectiva do estabelecimento do socialismo do século XXI, né? Aí pelas vias legais. E o Chávez foi eleito em 1998. Foi eleito numa eleição em que disputou com a extrema-direita, mas então ele já era um líder conhecido no país. E a primeira coisa que o Chávez fez foi chamar um novo processo constituinte. É lógico. Se você tenta, através do processo democrático, estabelecer um Estado minimamente em equilíbrio, né, com o seu futuro, você estabelece um novo processo constituinte, houve uma Assembleia Constituinte que renovou poderes, né? Tanto que o Chávez depois teve que se candidatar para um outro mandato presidencial após a Constituição de 1989. De 1999, diferente do Brasil, em que os deputados constituintes
estenderam os seus mandatos como deputados federais ou senadores, lá tudo foi dissolvido e tudo começou do zero, como tem que ser, um processo constituinte, né? Houve uma reestruturação geral de poderes, por exemplo, não há uma corte constitucional, mas o Tribunal de Justiça tem uma sala especial só para conflitos da Constituição. Há um poder legislativo unicameral, porque afinal de contas não há nada que o Senado faça que a Câmara não possa fazer sozinha, né? Desde que de fato haja uma representação da sociedade civil organizada e não um processo em que só certas pessoas chegam lá por bancadas, como acontece no Brasil. Há o poder eleitoral, em que o ingresso na carreira se dá mediante concurso, aliás, o poder judicial, em que o ingresso na carreira acontece mediante concurso, mas os tribunais superiores é uma eleição por mandato, né? Não tem essa coisa de vitalício, de passar a vida toda no Supremo, né? É por mandato. E há 2 poderes específicos, né? Isso é muito interessante, porque aqui no Brasil a gente replica uma ideia do século XVIII, de Montesquieu, que era um burguês francês, era Condorcet, barão de Montesquieu, que recusou inclusive um cargo de juiz porque gostava de escrever, e no Espírito das Leis, eu tenho um capítulo lá, talvez o professor Eudes possa me ajudar nisso, eu não me lembro, eu acho que o capítulo era assim, um pouco mais, a continuação do mais do mesmo, acho que é assim, a continuação da mesma coisa. Num capítulo deste, ele fala que um bom Estado se estabelece a partir de 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. E a gente vem replicando isso como se fosse a coisa mais extraordinária do mundo. E a Constituição venezuelana, ela diz que não, que existe o executivo, o legislativo como o órgão principal, o executivo, o judiciário, e existem 2 poderes diferentes lá. Existe o poder cidadão, que reúne o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Controladoria, e existe o poder eleitoral, que é um poder que... Porque eleição não tem nada a ver com o judiciário, eleição é coisa de povo, né? Então, a ideia de ter um poder eleitoral é que, de fato, possa criar uma cultura de participação popular em votações e que tenha autonomia funcional para estabelecer o processo mais diretamente acessível à população sempre que necessário. Por isso que nos últimos anos eles participaram de 25 eleições. Depois eu vou falar aqui rapidamente sobre como é que funciona a eleição lá, e vocês vão ver que é uma coisa muito mais avançada do que no Brasil em todos os aspectos, né? Mas mais importante do que reestruturar o poder foi o Chávez, a Constituição, não Chávez, a Constituição, restabelecer a lógica do Estado venezuelano. A República Bolivariana da Venezuela, ela se estabelece como um Estado social-democrático de direito e voltada mesmo para o empoderamento das classes sociais sacrificadas historicamente, inclusive os trabalhadores, sobretudo os trabalhadores, os homens e as mulheres do campo, os povos de origem. Um país que tinha uma altíssima concentração de renda passou a ter que se preocupar com moradia. Uma das avenidas maiores de Caracas, que é como uma avenida paulista que eles têm lá, o Chávez construiu um programa de habitação popular deles, e lá aqueles condomínios, cada apartamento com 3 quartos, uma cozinha, uma área de serviço, uma infraestrutura de lazer, no centro, na Avenida Paulista. A burguesia não gosta disso. A burguesia, principalmente uma burguesia toda formada nos Estados Unidos, né? de pessoas capitalizadas, formadas pelo mercado financeiro, todos com nomes com origem americana, que gosta de atravessar o Caribe nos seus iates e não sei o quê. Então, assim, alfabetizou o país, né? Que tinha um altíssimo grau de analfabetismo, claro, com apoio cubano. Eles têm uma facilidade a mais pela identidade da língua, né? Mas Cuba sempre foi
se há uma coisa que o governo cubano sempre fez, foi apoiar todas as nações que se dispuseram a precisar de um serviço de educação e de redução do analfabetismo. Então, em pouco tempo, 2 ou 3 anos, acabou-se o analfabetismo na Venezuela, e é o processo de alfabetização. Ah, mas é tão pouco tempo? É pouco tempo mesmo. As crianças se alfabetizam em 1 ano, talvez uns 3 anos para o adulto. Aplicou o método de saúde da família, também cubano, na Venezuela, era pago isso em petróleo, né? A economia era a maneira de ajudar Cuba e a maneira que Cuba ajudava. Então, imagine aí, um programa que alcançou 3 milhões de pessoas só na área da moradia, a população da Venezuela é 30 milhões. Né? 3 milhões de pessoas na área da moradia, saúde universal, uma previdência social justa, uma perspectiva de um país com educação, de possibilidade de empoderamento das pessoas, de respeito às identidades, de respeito às diferenças. É um país que já na sua Constituição estabelece que o uso da flexão do termo masculino e feminino vai ser observado, inclusive porque a Unesco diz que tem que ser observado. A gente não tem essa discussão que aconteceu no Brasil, da presidente do STF assumindo, o Lewandowski perguntar: presidente, como é que a senhora quer ser chamada? Presidente ou presidenta? Ela, pelo amor à língua ortográfica, eu quero presidente. Quer dizer, é uma pessoa que não tem a consciência da importância da flexão do gênero, da importância simbólica que isso tem na formação da força da mulher, da expressão, da presença da mulher efetiva. E isso ainda, a Constituição da Venezuela é uma Constituição muito extensa, mas é uma Constituição linda. Né? E lá no final da Constituição, eu até separei aqui, ela diz no artigo 347 que o povo da Venezuela é um depositário do poder constituinte originário. No exercício desse de poder, pode convocar uma Assembleia Nacional Constituinte com o objetivo de transformar o Estado, criar um novo ordenamento jurídico e redatar uma nova Constituição. Quer dizer, a própria Constituição estabelece que o povo é o detentor do poder na Venezuela e pode convocar constituinte. Está na própria Constituição isso aí. O que aconteceu é que o Chávez, ele mudou a lógica e a filosofia do Estado venezuelano. E as elites não gostaram. Né? Ele foi eleito em 98, a Constituição foi de 99, e em 2002 houve um golpe patrocinado pelas forças de direita, e o Pedro Carmona assumiu. Quem era o Pedro Carmona? Era o presidente da Federação das Câmaras Venezuelanas. Ele era o cara da FIA. Então, com setores ainda antigos das Forças Armadas, depuseram o Chávez foi preso, só que eles não sabiam era que em 72 horas o povo ia às ruas, porque os resultados sociais já sabiam quais eram, o povo sabia o que tinha acontecido antes, sabia o que poderia acontecer depois, e o povo, com apoios de setores das Forças Armadas, foram resgatar o Chávez e devolver o Chávez ao Palácio de Miraflores. A partir daí, a democracia da Venezuela nunca mais passou a ser a mesma. Né? Existe a democracia na Venezuela, mas o democratismo, né, a permissividade com a aceitação da intolerância, isso passou a ser, de fato, algo muito a receber muita atenção. Por exemplo, a Venezuela tinha um monopólio de mídia. Esse problema dos monopólios de mídia não é um problema só brasileiro, não é só a Globo. Né? É um problema da Venezuela, era um problema do México, da Nación, é um problema da Argentina, no Clarim. E eles não têm só as televisões, eles têm as televisões, os rádios, os jornais, eles têm todas as redes estatais e eles levam a informação para milhares de pessoas da maneira como quer. O Chávez aplicou a lei de mídia e estabeleceu uma televisão diferente, né? A TV Sul, que passou a ser uma TV informativa com uma perspectiva de informação diferenciada. Quer dizer, transmitia a verdade, transmitia a informação com aquilo que a informação tem que ser passada, com a verdade.
desconstituindo a contra-informação que o tempo todo acontecia. Só que na Venezuela, as crises da Venezuela, elas acontecem de uma forma muito difícil. O Chávez, pela Constituição, teve que passar por um referendo revogatório, porque lá tem esse expediente. Na metade do mandato presidencial, a população pode solicitar uma nova votação para saber se o presidente continua ou não, e ele venceu. E depois ele foi reeleito. Quando ele foi reeleito, aí os caras eles foram às raias do absurdo, porque eles não aceitavam que, de fato, o país se voltasse para o social, que a petroleira venezuelana, e hoje a Venezuela vê o que a dificuldade que isso representa, tinha tantas filiais lá nos Estados Unidos, e hoje os recursos estão congelados, porque a petroleira venezuelana servia aos Estados Unidos antes. Não vamos esquecer que o petróleo chega da Venezuela para os Estados Unidos em pouco mais de 2 dias de navio, enquanto os Estados Unidos têm que trazer petróleo da Arábia Saudita demorando semanas. Mas o Canadá é um grande exportador de petróleo. Realmente, mas além da demanda interna, aqui é um continente. É mais fácil você chegar à Flórida da Venezuela do que pelo Canadá. Então, assim, os Estados Unidos, eles também produzem petróleo, mas eles têm um sistema tão predatório do ponto de vista do consumo que o petróleo deles não dá conta da necessidade. Então, eles precisam exportar. E fazem isso da Arábia Saudita, que foi o peão que eles encontraram lá no Oriente Médio, para, a partir da Arábia Saudita, depois destruir o Iraque, o Kuwait, o Iraque, e agora estão brigando com o Irã, quando na verdade apostaram no Irã na guerra contra o Iraque, mas depois a coisa virou e agora os Estados Unidos querem tomar o domínio completo do Oriente Médio, e o Estado de Israel é a base de comando. É assim que funciona lá no Oriente Médio. Mas na Venezuela o petróleo está bem ali, e não é pouco petróleo, é óleo cru. A Venezuela estabeleceu uma relação de dependência em que ela exporta o óleo cru e importa a gasolina refinada. Por isso que agora, quando dizem que falta a Venezuela a gasolina na Venezuela, porque os caras estão com bloqueio e eles mandam o óleo não pode chegar ao refino. Mas, mesmo assim, depois do golpe de 2002, o movimento bolivarianista mudou radicalmente a sua concepção sobre o trato que devia dar à democracia. É um trato de responsabilidade permanente para que ela se perpetue. Então, por exemplo, houve uma renovação nas Forças Armadas, houve um trabalho de exploração, digamos assim, da conscientização social através do poder eleitoral, da importância da participação popular nas votações. Houve um tratamento muito rigoroso com relação à mídia. A mídia ela pode ser de direita ou de esquerda, mas se ela se propõe a ser uma mídia de análise de fato, de narrar o fato, ela seja uma mídia de responsabilidade com a verdade, e não um comprometimento ideológico total. É claro que você não pode eximir nunca os seus condicionantes ideológicos, mas uma coisa é o jornal que estava vendo aqui da Causa Operária. Ele não se propõe a ser o Jornal Povo. O Jornal Povo se propõe a ser o Jornal Povo. O jornal independente, autônomo, deve narrar informação, tem que narrar informação. Essa é a proposta. Agora, você não pode utilizar o argumento de que você é um veículo de informação independente, quando na verdade você é um veículo econômico que lucra na base de trabalhar as pessoas como massa de manobra, como os grandes monopólios de mídia. E isso aí o Chávez realmente fez lá na Venezuela, essa discussão no momento adequado, preciso, e a história mostra que foi importante. Nessa altura, toda vida que havia uma crise social, o povo era chamado através do Conselho Eleitoral, do Poder Eleitoral, às urnas, para dizer qual era a orientação que se dava ao governo. Então, lá há uma cultura de voto. O povo sabe o valor do voto. Eu participei daquilo ali. Eu vi. Teve um episódio em que tinha uma fila
só antecipando aqui para vocês como é que funciona o sistema, lá o voto é urna eletrônica, com impressão de voto. Então você chega, apresenta o seu título, assina a lista, vota, recebe a impressão e coloca no baú, né? Depois você assina, coloca a identidade, que é para ficar bem provado que o eleitor votou mesmo, né? E a eleição é facultativa, não é obrigatória, né? Ela começa às 6 horas da manhã e vai até o último eleitor, né? Porque a ideia é que o povo vote. Mas como é uma eleição eletrônica, há sempre aquela expectativa, se a urna dá um problema, vamos tentar preservar o voto eletrônico, né? E eu tive a sorte, que na verdade foi um azar para aquela sessão, de ver um problema acontecer, porque eu vi a resolução do problema. O camarada reseta a urna, isso com todos os fiscais, né, de todos os partidos, isso é tranquilo. Reseta a urna, não deu certo. Resetou a urna de novo, não deu certo. Claro que aquilo demora, né, para pegar tudo da memória. Terceira vez não deu certo, aí tem que chamar o cara do Tribunal Regional Eleitoral deles lá. Aí, enfim, aí ele trouxe outra urna e a urna deu certo. Aí eu saí lá fora e o pessoal estava lá na fila e a senhora reclamando, olha, essa aqui ainda bem que deu certo, vocês vieram, senão não ia dar certo, não ia resolver o problema dessa urna, a gente não tinha nada a ver com aquilo, né? Mas o que me chamou a atenção, pessoal, é que aquela senhora estava ali esperando umas 2 horas. E sabe o que ela podia ter feito? Ela podia ter ido para a casa dela, Onésimo. A eleição é facultativa. Só que ela sabe o valor que o voto dela tem. Eu vi uma senhora com uma criança de 9 dias no braço e foi votar. Lá, a ideia é que se o camarada está doente, um idoso, uma idosa, ele pode estar com toda dificuldade, ela tem o direito de assistência para chegar lá e votar. O pessoal diz, está induzindo o voto. Aí eu estava com um colega que tem um problema de deficiência e na reunião dos observadores, os espanhóis falaram, olha, essa questão de você dar assistência, isso pode induzir o voto. Aí ele disse assim, olha, meu amigo, eu vou dar um exemplo aqui, eu tenho um problema de locomoção, vocês todos sabem disso. Lá do outro lado ali tem uma garrafa de café. Vocês, por acaso, se lembraram de trazer café para mim? Então, assim, vocês estão... É impressionante a lógica que vocês têm. Vocês acham... Vocês se preocupam mais com a exceção do que a regra, que é o direito do camarada que quer votar de votar. Aí ficou todo mundo calado. Porque, claro, o fato do cidadão estar com Alzheimer, com aquelas doenças de dificuldade, impacto, não pode impedi-lo de votar, né? Então, há o respeito à preservação de voto. E de lá para cá, né, da chegada do Chaves para cá, já existem gerações formadas com a cultura bolivariana, de modo que a direita vence na Venezuela se tiver muitos filhos mesmo, porque o povo sabe muito bem em quem votar, né? O problema é que a cada eleição a direita fica absurdamente preocupada e a luta é para que as pessoas não votem. Então eles bloqueiam as ruas, eles jogam pneus, eles queimam as casas, eles picham casas de pessoas pobres, lideranças de bairro chavista, para depois perseguir. Eles contam com milícia armada a partir da fronteira colombiana, porque nessa altura do campeonato, muitos saíram do país e organizam a tentativa de assalto ao poder permanentemente. Aí você diz, tem preso político lá na Venezuela? Olha, meu amigo, eu não tenho condições de sair dando esse tipo de resposta. Eu só sei o seguinte, que as pessoas que estão presas... o Leopoldo Lopes era um cara muito querido e foi prefeito de um município lá no estado de Caracas. Realmente ele foi prefeito do município. Mas o Leopoldo Lopes, em 2011, quando o Chaves foi reeleito e ele já estava com câncer e o Maduro já estava respondendo pelo governo, ele organizou durante 2 meses, ele foi responsável por uma série de insurreições no interior do país, que uma das fórmulas encontradas era colocar fios, né, entre um poste e outro da rua
para quando as Forças Armadas passassem de moto serem degoladas. Então, assim, morreram muitas pessoas. E esse camarada é responsabilizado pela incitação, porque ele publicamente incentivava, né, um cara que é formado nos Estados Unidos a esse tipo de boicote, né? Não se esqueçam que no ano passado houve um atentado contra o Maduro de um drone, né? E esse camarada está na Colômbia esta semana para a CNN dizendo, confirmando que foi um atentado programado, porque aí começaram a dizer que aquilo era o governo de Maduro que tinha criado, né? E o cara preservando a identidade dele, mas as próprias CNN dizendo que o cara era um grupo que tinha plantado umas bombas no drone e ia estourar em cima do Maduro. Então, a tentativa de derrubar o poder na Venezuela, ela é constante, né? Só que nessa altura do campeonato, as Forças Armadas sabem também qual é o seu papel. E o papel das Forças Armadas na eleição é garantir que o povo vote. Isso eu vi. O orgulho com que aquele povo vai para a eleição no dia do processo eleitoral. Eles, quando o Chávez estava num processo de câncer e o Chávez morreu dizendo que aquilo ali tinha sido um vírus implantado pelos Estados Unidos, nele, no Lula, na Dilma, na Cristina Kirchner, todos tiveram um Fidel, todos tiveram câncer ao mesmo momento, e assim, o Chávez não explora os argumentos falando bobagem. O Chávez era um cara de 40 anos, forte, não tinha histórico de câncer na família, ativo, teve uma carreira militar e de repente apareceu com câncer, né? Então a direita aproveitou para tentar desestabilizar o país, com os boicotes, que não são só essas que a gente viu aqui no Brasil, de patrocínio de conglomerados privados para as massas irem para a rua. Eles iam para a rua, mas iam com violência, né? É uma violência sistêmica, e eles conseguiram vencer uma eleição parlamentar, né? Tiveram maioria na Assembleia Nacional, é aí onde entra o Guaidó, já na eleição que o Maduro assumiu a presidência com o Chávez presidente, depois ele foi reeleito. E aí começou a história da pauta-bomba, né? Não, vamos aqui destruir pelo sistema. Lá a Corte de Justiça não entra nessa, exatamente porque os membros do Tribunal de Justiça, eles têm mandato e também são eleitos no processo diferenciado. E quando chegou ao momento ápice, digamos assim, da crise, porque o país estava ingovernável, o Maduro convocou novas eleições, que é uma prerrogativa que ele tem, né? Mas não é assim, vou fazer uma assembleia, vou convocar o povo para dizer se quer uma assembleia. E o povo disse: queremos assembleia constituinte. E a Assembleia Constituinte é soberana. Então, ela se põe sobre todos os poderes, né? É por isso que houve uma renovação, né? Por exemplo, dos executivos, né? Acabaram os mandatos municipais, foram feitas eleições municipais, aconteceram as dos governadores, na qual participei como observador, aconteceu a do Maduro, e ele foi reeleito, né? Só que o Maduro foi reeleito em 2018 para assumir o mandato em 2019, né? O Trump assumiu nos Estados Unidos em 2017 e imediatamente começou a reforçar as sanções contra a Venezuela, porque ele perdeu a disputa, ele quis criar um factoide com a Coreia do Norte, não funcionou, né? A popularidade dele caindo, então ele precisa encontrar um elemento de discórdia, e as sanções contra a Venezuela, contra Cuba, contra o Irã. Vocês se lembram da primeira participação do Trump naquela Assembleia da ONU, em que ele disse que o presidente da Coreia do Norte, como Jun, é um homem foguete, não, eu vou acabar com esse país, eu vou destruir vocês, vamos estava vermelho, eu estava vermelho, fiquei horrorizado, porque ali na frente de chefes de Estado, aí no final, uma cena ridícula, porque tinha acabado de haver o golpe no Brasil, e o Brasil é o primeiro a falar, né? Então o Temer fez aquele discurso ridículo dele, e logo depois, quando entrou o Trump, o Temer foi correndo para tentar apertar a mão do homem, o homem nem apertou direito, e falou aquelas coisas. Aí perguntaram para o chanceler da Coreia do Norte o que é que ele tinha achado daquilo ali. Ele disse: parece um cachorro latindo. No direito internacional é assim, pessoal.
Então, assim, você tem que ter muito cuidado com a forma em que você se apresenta, porque as pessoas, elas vão preparadas para dialogar. Se você não quiser dialogar, você vai escutar. Ontem a embaixadora do Brasil passou vergonha, lá em Genebra, se meteu numa discussão que não foi chamada, não precisava ter ido. Na verdade, ela não é papel do embaixador participar disso, mas ela foi obrigada, tanto é que chegou um discurso feito para tentar descredenciar a fala do João Willis, e escutou bem direitinho o que tinha que ter escutado. Bom, as eleições do Executivo foram renovadas e o mandato do Maduro, o novo mandato seria agora no dia 18 de janeiro. Aí, quando foi no dia 18 de janeiro, Maduro tomou posse, mas o presidente da Assembleia Nacional de Direito, Juan Guaidó, acionou um dispositivo da Constituição, disse que aquela eleição tinha sido legítima, não reconheceu o resultado e se autoproclamou presidente. Imediatamente os Estados Unidos endossaram aquilo ali. O novo peão brasileiro, quer dizer, o projeto de novo peão brasileiro na América do Sul, Brasil, endossou também. É difícil ganhar da Colômbia, viu? Então, assim, a disputa do Brasil pela vassalagem também não é tão simples. Você vê que na próxima semana o presidente vai a Washington, forçando a barra para ser recebido pelo presidente. Quer dizer, assim, uma vontade de tirar uma foto com o presidente dos Estados Unidos, sabendo que vai ser tratado como um lacaio. Eu acho que um médico cubano, ao se despedir daqui, disse muito bem, é um lacaio imperialista, essa é a verdade. E vai ser recebido pelo Olavo de Carvalho e pelo Steve Bannon. Steve Bannon, vocês sabem quem é aquele camarada que agora está um problema internacional com relação a ele, porque ele era de uma empresa, a Analytic Company, que bolou um critério matemático para, através daqueles quiz que a gente responde no Facebook, você gosta mais, você seria quem se você fosse ator, você parece com quem, eu já respondi um até que era assim, você é mais socialista ou mais liberal? Então, assim, a partir daquilo ali, ele cruza informações e sabe a tendência específica em que ele deve trabalhar a desinformação. Então, por exemplo, se você tem, isso está dito aí em vídeos pela internet, um eleitor que é indiferente, que não acompanha os processos políticos, que diz que o Estado Islâmico vai invadir a Inglaterra e que, portanto, você tem que separar a Inglaterra do Reino Unido, da União Europeia, então ele vai utilizando os métodos de Facebook, de Twitter e de rede social, WhatsApp, diretamente para aquelas pessoas, a ponto de descontextualizando uma informação, criar uma teórica verdade que é falsa, por isso é pós-verdade. Essa brincadeira aí o resultado foi a decisão pela saída do Reino Unido da União Europeia. E isso foi revelado no final do ano passado, porque esse Steve Bannon foi o cara que esteve por trás da eleição do Donald Trump, de difundir, por exemplo, que o Barack Obama não era americano, de difundir, por exemplo, que o Barack Obama, que a Hillary era racista, de difundir que havia muitos escândalos sexuais na família, para um público específico, um público que naturalmente, por alguma razão, está descontente, está desinteressado, e acaba querendo mudar. De repente aconteceu, e em agosto do ano passado, quando a gente estava no período pró-eleição, em que a Lava Jato já não tinha comprovado absolutamente nada efetivamente contra o Lula, mas o Lula poderia ser um candidato, mas ao contrário, o rastro da Lava Jato tinha mostrado que a corrupção era na direita, porque era lá que tinha as malas de milhões de reais que apareciam, era lá em que as contas cruzavam que o dinheiro desviado cruzava com a conta, era lá que no exterior apareciam as contas estrangeiras, era lá que os áudios revelavam um sujeito dizendo assim, ele é meu amigo, mas se ele falar alguma coisa, o jeito é a gente sumir com ele, pois é. Então a direita disse assim, o que é que a gente vai fazer, Nós vamos entregar de volta para o PT? Prenderam o Lula, o Lula não pôde se candidatar, mas ainda era um fiador forte naquelas eleições. E aí, em agosto, o Eduardo
Eduardo Bolsonaro apresentou a foto em Manhattan com o Steve Bannon, né, dizendo, olha, nós temos muita visão de mundo em comum e ele vai dar uma força aqui para o papai, de graça. Né? E o decorrer da eleição mostrou o que aconteceu. Né? Aconteceu que grupos de WhatsApp foram comprovadamente comprados por financiamento de muitos empresários cheios da grana, né? Para disparar fake news ostensivamente, né? Não só ligados ao próprio Facebook naquela altura, como já tinha, ele já estava, o Zuckerberg, prestando depoimento nos Estados Unidos porque havia influenciado na eleição americana. Ele mesmo já havia desativado centenas de páginas ligadas ao MBL aqui, porque eram páginas falsas em que robôs reproduzem notícias. Porque aí tem a fake news, que é a descontextualização, não tem a pós-verdade, que é a descontextualização, e a fake news, que é a mentira mesmo. Né? Tipo assim, o filho do Lula é dono da Oi, né? Era esse nível, da Friboi, de um avião todo preto, que eu não sei como é que, se você botar aí no Google, avião, filho do Lula, vai aparecer um avião todo preto, não sei porque preto, você vê um negócio assim de racismo, assim, é coisa horrível de dizer coisas absurdas, não só sobre o processo, mas sobre a vida, sobre tudo, enfim. E lá na Venezuela, pessoal, bom, enfim, e o Steve Bannon acabou sendo o resultado dessa eleição, né? Que agora nos cria um problema grave, hein? Porque nós estamos com um fascista vassalo dos Estados Unidos. A minha esperança é que a coisa mude, porque lá na União Europeia, por exemplo, o povo já está querendo adiar a saída. Aquilo ali causa um problema. A Escócia disse, olha, a gente acabou de fazer um plebiscito dizendo que quer permanecer no Reino Unido. Se for para sair da União Europeia, a gente quer outro plebiscito. Então, os caras estão pensando em rever isso aí. Nos Estados Unidos, isso vai ser tratado de uma forma diferente. E no Brasil, as coisas mudando lá por cima, de repente as coisas mudam aqui por baixo. Né? Mas, por enquanto, nós temos um presidente hostil à Venezuela, né? Que entrou naquela de apoiar, reconhecer o Guaidó e agora meteu os pés pelas mãos. Porque reconheceu como democrático alguém que não foi eleito para o cargo que se autoproclamou diante de um que foi. Né? Que o tempo de mandato previsto pela Venezuela, na Constituição venezuelana, no caso de uma vacância presidencial, é de 30 dias e já acabou, e aí? E ele permanece. Né? Quer dizer, ele é um presidente, de fato, tem uma representação diplomática no Brasil, já mandou uma embaixadora, assim, é como se é um Estado paralelo. Agora, o que é grave nessa história é que, apesar de ser um marionete, a gente tem que ter em conta o seguinte, é que a vida na Venezuela tá muito dura, porque um bloqueio é como se você estrangulasse o país. Ninguém compra do país e nenhum país é capaz de dar conta de todas as suas necessidades sozinhas. Né? Então, nada entra e nada sai. E aí eles congelaram os recursos venezuelanos lá fora. As 5 ou 6 subsidiárias da PDVSA petroleira lá venezuelana que produziu, que extraiu petróleo nos Estados Unidos, estão com os recursos congelados. 1 bilhão e 500 milhões em barris de ouro lá na Inglaterra, o Banco da Inglaterra não repassou. E agora eles prometeram passar para o presidente legítimo deles, que é o Guaidó. Quer dizer, além de impedir que o país cresça pelo bloqueio comercial estabelecido, de não tratar diretamente as suas relações, mas impedir que os outros tratem, os caras estão assaltando. Né? Mas a PDVSA, porque também o governo do Guaidó não saiu do papel. Os caras entregaram os carros, os caras não vão fazer isso e eles vão resistir. E até o Trump já está percebendo que é uma luta difícil. Né? Nessa altura do campeonato, a Colômbia também sabe, e nessa altura do campeonato o Brasil também sabe que não pode servir de espaço para que os Estados Unidos simplesmente mandem armas, estabeleçam uma guerra e o Brasil funcione aqui como um território de guerra do nada. Né? Porque lá na Venezuela, o povo sabe pelo que vai lutar.
Eles vão lutar pelo país deles, eles vão lutar pela soberania de autodeterminação que o povo tem no estabelecimento das suas políticas. E o brasileiro vai sair daqui para lutar mesmo por quê? Esse mesmo pessoal daqui, que agora estava lutando pela ajuda humanitária, eu sou professor de Direito Internacional, disse em sala de aula. Aliás, ontem eu estava estudando, eu estudei muito pouco para essa palestra da Venezuela, ontem eu estava finalizando meu curso crítico de Direito Internacional Público, vai ser um curso de Direito Internacional Público, contando a história como tem que ser contada, né? Esse mesmo pessoal, que em janeiro estava muito preocupado, agora em fevereiro, com apoio humanitário à Venezuela, porque na Venezuela as pessoas estão morrendo e não sei o quê, era o mesmo que em dezembro. Não queria ouvir falar de venezuelano. O venezuelano está vindo para o Brasil, expulsa tudo do Brasil, não pode entrar não, fecha a fronteira, bota num campo, não sei o quê. Então, assim, na verdade, na Venezuela existe nunca existiu os refugiados venezuelanos. Não é questão de refúgio, pessoal. Refúgio é quando há uma perseguição de um coletivo por uma razão de política, ou que seja étnica, ou de perseguição por gênero, alguma coisa. Há um processo migratório, sem dúvida, mas porque existe uma dificuldade de viver em função de uma crise econômica instalada. Imagine aí que quando havia momentos de seca na história do Ceará inteira, as pessoas iam para a capital e muitas vezes iam para o sul do país. Isso é um processo migratório. Quando os haitianos vieram para o Brasil, eles vieram porque aconteceu um terremoto que acabou com o país. Por que o Brasil concedia refúgio? Porque o Brasil não tinha uma hipótese prevista em lei de garantir a legalidade daquela pessoa aqui, porque senão ela teria que ser deportada se não fosse o refúgio. Mas não é a essência do refúgio. Tanto é que a lei de imigração brasileira muda em relação a isso, né? A questão da Venezuela não é questão migratória, né? Mas eles têm um programa, inclusive, de repatriamento e é a coisa mais linda do mundo, né? O que eu quero dizer para vocês é que a direita venezuelana, ela é uma direita que ela é conspiradora, né? Não basta o golpe institucional. Elas armam as estratégias mais, de matar o presidente, né? Elas fazem isso, né? Eles matam as pessoas. Eles têm milícias da Colômbia, como aconteceu com Cuba várias vezes, Beatriz, né? Quantas vezes Cuba não foi alvo de atentado, né? E a Venezuela está sob um risco permanente. Nesta semana mesmo houve um apagão. Este apagão, o Stedley até reproduziu o que se comenta na Venezuela, que foi um ataque cibernético. Mas nós estamos viajando, que é ataque cibernético, pessoal, né? Eu acho que a gente precisa abrir a cabeça para certas coisas, né? O filme do Snowden, do Oliver Stone, né? O próprio documentário do Snowden, o Snowden era um sujeito que ele era tipo um nerd, ele não chegou a ter formação universitária, mas ele era um cara que sabia computador extraordinariamente bem, tanto que ele foi contratado pela CIA para trabalhar com sistemas de computadores, depois pela Agência de Defesa Americana. E esse camarada, quando ele percebeu que até o computador desligado filmava o que ele estava fazendo, né? E que nos Estados Unidos eles têm um banco de dados sobre todos aqui, né? Nós somos uma caixinha num banco de dados que pode ser visto a qualquer momento. E quando o cara vê o banco de dados, ele não vê só o Marcelo Show, ele vê todo mundo que tem relação comigo na rede social, então ele escolhe, ao bel prazer dele, quem é que ele quer conhecer a vida todinha. Isso está à disposição, né? E o Snowden revelou que, inclusive, quando eles estavam na base lá americana no Japão, os japoneses que gostavam muito de inspecionar as instalações ficaram desesperados quando souberam que os Estados Unidos podiam, com um botão, apagar toda a luz do Japão. É isso, é a disputa cibernética. É claro que, imagino que os russos também tenham, e também os chineses tenham, porque cada um vai se desenvolvendo. Mas o Snowden disse isso, e isso aconteceu, um apagão. E na mesma semana do apagão, ontem mesmo, explodiram um poço de petróleo na universidade, então, lá na Venezuela. Então, a sabotagem, ela é ostensiva. Aí você diz, mas o cara é preso político. Não, porque o cara está sabotando o país.
O cara está incitando uma situação em que as pessoas morrem. O cara está privando o povo dos poucos recursos que tem. É por isso que o Leopoldo Lopes está preso. Ah, mas o Capriles está com os direitos suspensos. Porque é um golpista, rapaz. A democracia, ela tem limite dentro da própria democracia. Democracia não significa liberdade de você fazer tudo que você quer, não. Democracia tem um pressuposto básico, que é o interesse da coletividade e o Estado de Direito. Na Venezuela, existem a mídia de direita e a mídia de esquerda. É simples, vocês veem os jornais venezuelanos. Tanto existe direita, que o Guaidó está lá dentro e se autoproclamou presidente. E seria impossível se fosse realmente uma ditadura em que não houvesse um conflito de discussão, não só se declarando presidente, como querendo governar. Veio ao Brasil na condição de presidente da Venezuela. Então veja só como é que o estado de exceção nós temos aqui. O que acontece ali é a aplicação da lei. Agora, o Capriles, o cara tinha sido anistiado pelo Chaves no golpe de 2002. Ele foi um dos caras que coordenaram com Pedro Carmona o golpe do próprio Chaves. O Chaves anistiou todo mundo. Mas o sujeito continua nessa permissividade de investir, sabe que não vai ganhar na eleição, de querer ganhar a qualquer momento, e em um dado momento vai ter que responder à justiça. Como o Guaidó já responde por ter se autoproclamado presidente, e vai responder agora pelo apagão, porque ele pode, de fato, estar por trás dessa tratativa com os Estados Unidos. Isso é feito dentro da legalidade. O Ministério Público levanta a questão, o sistema judicial processa e julga. Por que ele não está atrás das grades? Porque existe um processo legal em torno disso. Mas mesmo assim o Estado é autoritário, como eu estou dizendo. A democracia, ela tem os seus limites. Não esperem, lá você pode contestar, você pode ser contra, você pode... Tanto é que a eleição tem polos opostos, os partidos se candidatam. Mas, por exemplo, na eleição em que eu participei, em que se pensava que poderia haver uma divisão, na verdade, o PSUV, que é a base governista, venceu amplamente a MUD, que é o conglomerado de partidos de direita. Mas eles venceram em 4 estados. E uma condição para tomar posse era jurar a Assembleia Constituinte Soberana, que iria respeitar a Constituição. Ela não jurou. Não vai jurar, não. Problema não, a gente faz novas eleições. Perdeu. É simples. Você tem que respeitar a institucionalidade. Não pensem, pessoal, que na Venezuela o sujeito vai... eu detesto o Maduro. Maduro, ele é horrível. Cara chato. Mas não pense que porque você não gosta dele, você vai fazer um adesivo com o Maduro de perna aberta e pregar na bomba, na entrada da bomba de gasolina do carro, como fizeram com a Dilma, não, pessoal. Existem coisas... desculpa, eu já passei e foi muito. Existem coisas que a democracia permite, e existem coisas que a democracia não pode permitir, sobretudo porque, se permitir, a democracia sucumbe. Dentro de um processo democrático, você tolera tudo, menos a intolerância. Então, o fascismo, que ele está à espreita no mundo inteiro, e que ganhou um upgrade agora com essas intervenções de internet, e que não foram contidas devidamente, porque também nós não nos antecipamos a entender a importância disso. Por exemplo, eu estava com uma reunião no Poder Eleitoral, e eu soube por que a Telesul não veio para o Brasil. Por que a Telesul é transmitida na América do Sul todinha, na América Latina, e não é transmitida no Brasil? Porque a gente não quis enfrentar o que tinha que ser enfrentado, pessoal. Infelizmente, nós erramos. Mas a cultura marxista, a ideologização das universidades, nós não fizemos isso. Na verdade, nós não fizemos isso. Nós abrimos as vagas na universidade, abrimos concursos para professores, nós tivemos critérios. A meritocracia não prova absolutamente nada, a não ser que o cara conseguiu superar um obstáculo, mas nada impede que ele não vá ser um egoísta no decorrer da vida dele, se ele não tiver uma formação de que o mundo é dividido em classes e que ele precisa ser alguém generoso, a ponto de entender que a visão ela tem que ser coletiva e não individual. Porque senão o cara passa na coisa e pensa o seguinte: não, eu passei, depende só de mim,
E a minha vida sou eu obrigado, né? Que reafirma o seu respeito às identidades, que reafirma o seu compromisso com, não só com o desenvolvimento econômico do povo, mas com os laços que devem ser firmados com a América Latina. Portanto, naquele período do Chávez, foi quando se estabeleceu, por exemplo, a entrada da Venezuela no Mercosul, a Unasul, a ALBA, a CELAC. Quer dizer, você, para deixar um pouco de ser dependente totalmente de um país e negociar com outros, né? Os Estados Unidos ainda eram os principais importadores do petróleo venezuelano e deixaram de importar, e agora a Venezuela está vendendo para a Índia. É por isso que existe o apoio da China. É como disse o próprio Putin no Congresso americano, quando ele disse que iria mirar os... O Putin, ele é um cara muito sério e não brinca, né? Ele disse assim, na abertura do Congresso russo: eu vou, infelizmente, ter que apontar os meus mísseis atômicos para os Estados Unidos. Porque o Bush está brincando de desconsiderar o tratado de desnuclearização da década de 70 e resolveu agora botar míssil atômico ali pela Europa, e o Trump disse, olha, e o Putin disse, isso aqui para mim é uma ameaça, porque pode chegar no meu território, então ele fica sabendo que nós vamos fazer a mesma coisa, né? E a Rússia está apoiando a Venezuela, né? É por isso que a disputa do Trump é uma disputa fatidicamente levada ao fracasso. Apesar de que, porque no Conselho de Segurança, nem a China, nem a Venezuela, nem os Estados Unidos, entre os países do grupo permanente, vão endossar a postura americana. Mas é bom dizer também que quando essa questão é analisada no Conselho de Segurança, ampliado, né, entre os membros todos do Conselho, né, e mais os países que são da América Latina, o bloqueio também é rechaçado por questões humanitárias mesmo, né? Você não pode chegar e dizer que está preocupado com a situação humanitária da Venezuela se você está impedindo a Venezuela de ter a sua fonte de recursos. É um contrassenso, né? Por isso que nessa semana, depois da crise elétrica, a Venezuela, que já estava com relações diplomáticas cortadas, deu 72 horas para os americanos caírem fora, e eles tiveram que cair. O Marco Pompeu disse assim, realmente eu não reconheço essa decisão, porque esse governo não é legítimo, mas mandou tirar todo mundo. Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa estreitar os laços com a Venezuela. É um povo, apesar da nossa história ela ter atravessado um momento de divergência, porque a luta do povo latino-americano a partir daquela região é diferente. A gente tem uma selva dividindo, né? E a gente se voltou sempre muito mais ou para o Cone Sul, e principalmente para os Estados Unidos direto, do que para os países latino-americanos. Mas essa intenção do Chávez de desenvolvimento, que é uma coisa resgatada do Bolívar, né, de toda uma condição latino-americana, por uma afinidade que tem, inclusive étnica, e que o Lula soube trabalhar isso de uma forma muito importante, essa aproximação entre os diversos povos, sobretudo aqueles que naturalmente são colocados em segundo plano na geopolítica internacional, se unidos, né, são fortes, né? E isso passa muito por eventos como esse, né? Pelo conhecimento da história, pelo conhecimento dos fatos. Eu sempre digo assim, quando eu escrevo, não precisa acreditar no que eu estou dizendo, né? Mas o que eu estou dizendo é o que eu vi, né? Lá, só para eu terminar aqui o meu tempo aqui realmente, só para explicar sobre o processo eleitoral, quando termina a votação, né, aí de 3 de cada 5 urnas, aqui você termina, faz aquela finalização, pega o pendrive e manda para o TRE, né? Lá eles também fazem e mandam para o TRE. Mas 3 de cada 5 sessões abrem o baú na hora para fazer uma auditagem imediatamente após a votação, com todos os fiscais que participaram o dia todo, para ver se aquele boletim bate mesmo com o que está na urna eletrônica. 2 em cada 5. Não, isso por lei, né? Porque aí eles já têm uma auditagem
muito maior do que o que a gente faz em 2.000 urnas, sei lá o que é que a gente faz. Lá os caras fazem, acho que é 3 em cada 5. Então, assim, um colégio, ele não termina, porque ele só termina quando apura o negócio e manda isso já está sendo contabilizado também eleitoralmente, mas você já sabe quanto é que aquele resultado ele é feito na hora. Agora, se a oposição pede uma auditagem completa, sabe o que é que eles fazem? Eles fazem. Em 48 horas eles fazem uma auditagem completa, porque é só apurar o resto, pronto. Por isso que eles fizeram 25 eleições nesse período todo, né? E a oposição ganhou uma. Né? O Maduro teve muita dificuldade de se eleger na primeira vez, ganhou por 1% do voto. Né? Naquele momento o Capriles reconheceu a idoneidade da eleição, mas aí quando eles perdem, aí eles só reconhecem quando eles ganham. Aí fica difícil, pessoal. Né? Você só reconhecer o resultado quando você ganha, é como o daqui disse. Se eu perder, é porque não serve o processo. Né? Não foi dito isso aqui? Se eu perder, é porque é fraudado. Né? Então, assim, enfim, eu vou esgotar, eu acho que realmente falei demais, mas eu queria dizer que estou disposto a conversar sobre esse tema tantas vezes quanto for necessário. Me parece que Biapino pode dar esse informe. A Consuleza Geral da Venezuela em Recife pode estar aqui na próxima semana, e eu acho que é importante. Acessem os sites do governo venezuelano. Esses dados de todos esses plebiscitos estão no site cne.gov.ve, né? E lá você pode analisar também os sites dos ministérios. É um país que passa por uma dificuldade muito grande, mas tem um povo que sabe o valor da luta. É um povo que sabe o que era antes e o que passou depois. A Venezuela tem as maiores reservas físicas de petróleo do planeta. São 300 bilhões de barris. A Venezuela tem mais de 20% do petróleo do planeta inteiro. Ela tem mais do que a Arábia Saudita. O Canadá, que está nos Estados Unidos, não tem 1/3 do que a Venezuela tem. Né? E a disputa ali não é nem por socialismo ou por capitalismo. A disputa ali é pelo petróleo. E a China vai apoiar a Venezuela. Me foi perguntado por quê? Porque é comunista? Não, pessoal. A China ela faz um socialismo de Estado, mas ela faz um capitalismo nas suas relações. A China investiu 80 bilhões de dólares na Venezuela e não está a fim de perder esse dinheiro. E da mesma maneira a Rússia. E eu acho que, por fim, pode ser que dessa maneira, e com a desmoralização do Guaidó, porque a ajuda humanitária não só não conseguiu ser concluída, como eles mesmos tocaram fogo num caminhão para tentar dizer que era o Guaidó, mas graças a Deus as pessoas hoje conseguem rapidamente comprovar que essas coisas são farsas, como essa história do ataque cibernético essa semana. Eu já não duvido mais de nada. No começo eu não levei a sério a história do Chaves. O Chaves deve estar brincando em dizer que foi um vírus implantado pelos americanos. Eu confesso, eu confesso que eu não duvido mais de nada. Aquela turma era acostumada a qualquer coisa. Nós tivemos, a Ivana e eu, a primeira vez a Venezuela há alguns anos, a gente foi à Ilha Margarita. Na época, era tudo americanizado, né? Era coisa de beisebol, era nomes em inglês, né? E os caras ficam revoltados, muito revoltados, quando eles veem uma inversão da prioridade do Estado. Deixa de ser uma lógica consumista para alguns, para ser uma lógica de distribuição de fraternidade para o coletivo. É isso que está em jogo, e a Venezuela, nessa altura do campeonato, ela passa a ser também a nossa esperança, porque a Venezuela caindo é muito pouco para derrubarem também o Evo Morales, e só Cuba que se sustenta, e a gente precisa da Venezuela e vamos apoiar, e enfim, agradeço, viu? Me desculpe por passar tanto tempo, viu, Onésimo? Muito obrigado.